Bezerat Hashem, mais uma vez, continuando o nosso treinamento. Hoje vamos falar sobre preposições. As preposições hebraicas aparecem nos textos de duas formas. Forma prefixada, ou seja, as preposições estão unidas na palavra. Então elas são inseparáveis das palavras, são prefixos. E as independentes. As independentes então são separadas das palavras. São palavras independentes dentro da frase, né? Elas não se unem na frase. Uma observação aqui é que no hebraico não há palavra com uma única consoante, tá? Então vamos ver aqui, eu fiz uma lista de algumas ou das preposições independentes que nós vamos tratar em primeiro lugar, como está aqui. Então, escrevi aqui as preposições, escrevi aqui também alguns significados, porque elas às vezes têm vários significados, né? Sempre na função de preposição. Lifnei ou lifnei, tá? Serigadol aqui, né? Significa antes. Acharei ou acharei, significa atrás, tá? Serigadol também. Al, sobre, al. Esse al aqui é escrito com Hain, vocalizado por patar, sobre. El, esse el é vocalizado com segor. Essa construção é muito usada em hebraico com várias finalidades, tá? Nesse caso aqui ela é usada, vocalizada dessa forma. Min, de onde? Tá, aqui tem um herik. Essa preposição aqui significa de onde, é aplicada para isso. Aqui está errada a transcrição, é min com mem, bem, entre, essa daqui também está com tsergador, e aqui nós temos então ad, até, ad, que é também escrito com Ain e Dalet, mudo, né? Depois nós temos aqui et e in, tá? Com Ain, que significa também com, certo? Ou ao, coisa desse tipo também. Agora vamos aqui alguns exemplos. Eu criei alguns exemplos aqui para que a gente pudesse fixar. Porque só falar que é a preposição, etc., mas vamos ver como se usa. Fiz alguns exemplos aqui. Existiriam outros exemplos, mas aí não dá, né? Vamos fazer os exemplos durante o treinamento, vai chegar o momento de usar a preposição e nas palavras, nos diálogos, então isso vai ser aplicado. Primeira frase, Ani elach lifnei hashabat. Irei antes do Shabat. Ani elach lifnei hashabat. Tanto faz lifnei como lifnei. Tá? Tem aqui outro. Acharei ageshen hashemesh. Acharei ageshen hashemesh, depois da chuva, o sol. Atrás da chuva, ou atrás da chuva, né? Ou depois da chuva, vem o sol. Aqui nós temos outra frase. Hageshen nofel ha'adamah. A chuva cai sobre a terra. Significa terra. Adamah, de Adam, né? Tem haaretz e ha'adamah. Adamah e haaretz. Agora outro. El tzadikim shalom. Para os justos, a paz. Aqui outra. Chi min Israel. Nós estamos usando, né? O pessoal está percebendo, nós estamos usando aí. Chi min Israel. Estamos dando os exemplos. Tem mais coisas a falar, isso vai ser bem dissecado mais para frente. Usar essa entre Ben Shnai Harim, entre dois montes. Palavra masculina nós usamos a Shnai, né? Conforme nós já ensinamos isso aqui em Misparim. Então está aí essa preposição como ela é usada.
Me'atah ve'ad olam. Aqui coloquei separado o vav exatamente para destacar, né? Preposição. Me'atah ve'ad olam, de agora e para sempre. Esse atah aqui é de tempo, agora. E até, né? Então está aqui ad também usado aqui, uma aplicação. Ata olech im anu. Você vai conosco. Ata olech im anu. Porque eu separei também na frase imano, que na verdade são duas palavras. Porque imano já é uma frase composta. É uma frase. Né? Uma palavra composta, porque é uma frase. É uma frase que cria uma palavra. Isso no hebraico é muito comum, mas muito demais. Né? E aqui também seria, ó, vead, que fala que é uma única palavra, mas não é, é uma frase, porque aqui é uma conjunção. Né? Nesse caso aqui, imano. Aqui uma outra, et rehaver baruch haba. Et rehaver baruch haba. Et rehaver baruch haba. É o amigo bem-vindo, ou seja, bem-vindo. O símbolo, o exemplo talvez não seja tão, né, assim, criativo, mas mostra para você saber como se aplica. Daí para frente é preciso a pessoa ir se esmerando, porque quando chegar a diálogos, essas coisas vão ser usadas. Né? Então, vamos ver mais para frente agora os outros tipos de preposição, que até agora nós falamos dos independentes, que são palavras soltas, que antecedem. Né? Muito bem. Preposições prefixadas, que são essas aqui. Corresponde a no, com, em, por, para, a, como, conforme. Aparecem fixas nas palavras. Por isso que elas são prefixadas, né? Sendo representadas pelas letras hebraicas. Está errado aqui, lê hebraicas, está escrito hebricas. Bet, lamed e kaf. Então aqui, no, com, em, por, usa-se beit. Para a, usa-se o lamed. Vamos ver aqui embaixo, depois como ele vai ficar. E kaf, como, conforme, tá? Então vamos ver aqui, vocalizando com chuvá. Olha lá o beit com chuvá, né? Fizemos algumas palavras aqui para a gente depois montar a preposição. Tá? Aqui vamos aqui. Então as palavras ruach, beruach, beruach, no espírito, com espírito, né? Ruach, espírito. Shem, nome, né? Beshem, no nome, com nome, em nome, né? Por nome. Todas essas coisas aqui são aplicadas aqui. Reshit, começo, início. Bereshit. Essa, a entonação do shuvá aqui é rápida, né? Bereshit, no início. Tá? Então estamos usando, aí você vai então fazendo o seu exercício mental. Para quem tem mente. Né? Então, bem. Lamed, também nesse caso, é quando elas são vocalizadas com shuvá, a aplicação. Todas elas, até já falamos de beit, agora vamos falar de lamed. Então, rem, eles. Né? Lembrar que elas é ren, porque é nun, e aqui é mem, né? Sofet. Lechem, para eles. Tová, bem, né? Letová, para o bem. Tová, bem, letová, bem. Shalom, né? Le shalom, para shalom, né? A shalom, dedicando, né?
para a nossa paz. Agora aqui, kaf, esse aqui agora, essa aplicação. Katav, katav, né? Escrever. Que katav, como escrito, como escrito. Davar, davar, que davar, conforme escrito, como escrito. Shimcha, 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 teu nome, né? Teu nome, shimcha. Aqui, bom, ia falar aqui. Shimcha é que teu nome. Isso aí já na segunda, né? Zahar. Que shimcha, como o teu nome. Como é o teu nome. Né? Mas não pergunta. É uma afirmação. Conforme o teu nome. Como o teu nome. Conforme o teu nome. Né? Então, aqui nós estamos vendo o que? As preposições fixas. Tá vendo? Prefixadas. Elas fazem parte da palavra. Por isso é que chama prefixada. Porque elas fazem parte das palavras. Aqui. Tá vendo? Nesse caso aqui o lamed. Então esses aqui são os casos em que se vocaliza a preposição com sheva. Tá. Muito bem, agora vou ver outras formas. Isso aqui é dependente de todas essas formas das regras gramaticais. Com hirik. Essas preposições aparecem antes de palavras que iniciam com shuvá, pois uma palavra não pode iniciar com dois shuvot, né? Então o primeiro muda para hirik. Vamos ver esse exemplo. No caso de Beit, Yeshua, né? Como nós não podemos colocar duas palavras com shuvá, então aqui ele vai assumir o hirik, Bi Yeshua, né? Salvação, na salvação, com salvação, né? Por-se em salvação, coisa desse tipo. E outras aplicações também, outros significados também. Agora aqui, Geveret, senhora, né? Geveret é senhora. Como não pode duas, já sabemos que não pode colocar. Por isso ele vai escrever o quê? Bigeveret. Talvez quando você encontrar a palavra escrita com preposição assim, com hirik, então você pode, aliás, você vai ver que as palavras estão escritas, a primeira letra da palavra está com shuvá. Vamos ver aqui agora com lamed. Yerushalayim, Lirushalayim. Tá vendo? Criar, licriar. Viu que ela mudou? Ele agora não pode vir com shuvá. Por quê? Por causa da regra que nós vimos aí. Nós estamos estudando exatamente esse caso. Né? Tekufá, letkufá, licriar, Lirushalayim. Para Yerushalayim. Né? Agora aqui, vamos ver com kaf. Né? A regra é sempre a mesma. Aqui eu dei bastante exemplo para a gente poder fixar, né? Medaber, fala. Eu falo, você fala, ele fala. Que medaber, como falou, como fala, né? Timuná. Timuná é foto, figura, né? Conforme. Então aqui, Kitmuná, conforme a figura, conforme a imagem lá. Yechidá, que Yechidá. O importante aqui é assim, a regra é essa aí. Essas regras gramaticais, elas vão aparecer em todas as relações, seja de artigo, de preposições, verbo conjuntivo, todas essas regras vão ser observadas. Isso é um trabalhão para o pessoal, né? O hebraico não tinha
esse tipo de vocalização, mas já existia escrito, mas no colóquio, na conversa, sempre teve essas regras, estão sendo ressaltadas pelos sinais diacríticos, são anicodotes. É por ela que nós descobrimos aí, que vocês estão descobrindo agora, que existe um som aí. Porque ela vinha escrita sem nada. Como isso se lia, ou se falava, então o povo já sabia. Agora, quem não nasceu lá, quem não falou, aliás, não nasceu lá, quem não falou hebraico, quem não aprendeu a falar hebraico, em casa, ou porque morou lá em algum lugar que fala hebraico, então ele tem que receber esse ensinamento para saber que tem esse som e explicar para ele por que é esse som. Então essas são as regras gramaticais, que são observadas e ressaltadas, não definidas. Elas não são definidas pela Nikud ou pelas Nikodot. Não. Elas são ressaltadas. Ou seja, então o sinal diacrítico está aí para avisar qual é a regra. Então é isso aí. A próxima aqui. Essa aqui ela é um pouquinho difícil da gente identificar, tá? Mas no fundo também vai acabar, né? Vocalizada com kamates, aí estou falando de prefixada, né, pessoal? Agora é só prefixada. Olha, usa-se quando a palavra é tônica, especialmente quando a palavra tem apenas uma sílaba, né? Que nós aprendemos que a palavra é tônica quando a sílaba é aberta, né? Então aí é tônica. Mas existem exceções. Então vamos olhar aqui. O lâmede, né? Agora ele está vocalizado com o kamate, sei lá. Ba, lá, cá. Então, aqui escolhi uma palavra. Maim. Maim. Bamaim. Tá vendo? Aqui. Aqui embaixo ainda. Tarikh. Ba tarikh. Veja que a vogal, exatamente, a vogal da palavra não muda, né? Da primeira. Aqui usando a mesma palavra ainda, porque lamain, mãe, lamain. Observa sempre aí, né? Aqui, continuando maim, kamain. Sempre substituindo o significado, né? Conforme a água, para a água, na água, com a água, sei lá, por aí. E a mesma coisa aqui embaixo, né? Tarikh, lá tarikh. Katarikh, porque a palavra ainda continua sendo tarikh. Muito bem. Vamos ver agora essa daqui também. Vocalizada com o símbolo vocálico da semivogal, usada em palavras que se iniciam com semivogais. Essa aqui é a mais fácil que tem. Essa é a mais fácil que tem, ninguém erra com ela. Não precisa nem se preocupar com nada. Isso aqui é muito fácil. Observar as palavras aqui. Nesse caso aqui, ó, Emet. Qual seria a forma de escrever a preposição? Tá vendo? Porque Emet, ele tem o quê? Ele tem aqui o Hataf Segor. Hataf Segor. Então, o que vai ficar na preposição? A parte vocálica da semivogal, que é a Segor. Então, essa é a mais fácil que tem, né? Então fica o Segor, que vai vocalizar a preposição. Essa é a mais fácil que tem, porque aí é só você olhar qual é a vogal que está na semivogal, aí você coloca ela na preposição. Asher. Aqui nós temos qual? Temos Hataf Patah. Hataf Patah.
Então vai ser o quê? Ba'asher. 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 Por que que vai? Porque ela pegou, a preposição pegou a parte vocálica da semivogal, que ela é o quê? Patar. Tá vendo? Agora aqui, rolei. Rolei significa doente. Rolei. As palavras que eu não estou dando definição, às vezes é porque são muito conhecidas, ou então mesmo eu, na hora aqui, eu esqueço. Rolei. Rolei. Sabe que essa aqui é Kamatsu, Hataf Kamatsu, né? Ele é o quê? Significa O. Né? Nós sabemos que semivogal é A e O. Né? A e O. Então esse aqui é O. É o Hataf Kamatsu. E esse aqui, ó, então ele pega o quê? Ele pega o Kamatsu para jogar para a palavra. Tá vendo lá a preposição? Então, muito bem, aqui agora com o Lamed, tudo a mesma coisa, pessoal. Pode ver, ó, aqui tem Segol, ele pegou Segol. Aqui tem Patar, ele pegou Patar. Aqui tem o Hataf Kamatsu, ele pega o quê? Kamatsu. E por aí vai. Tá? Sempre com o mesmo som, tá? Essa aqui é a mesmíssima coisa. Olha lá. Ele tem Segol, pega Segol na preposição. Ele tem Patar, olha ele aqui, Patar, né? Ó. Vai pôr a preposição, ele pega só a parte da vogal. E aqui também. Continua, né? Hataf Kamatsu, que é a semivogal, né? Que vale O. Observações no final. Aqui tem uma coisa aqui muito interessante, né? Que nós falamos e vamos falar em alguns exercícios. E um deles é o seguinte: quando a preposição for uma preposição prefixada numa palavra, mas essa palavra já tem o artigo definido na palavra, vamos dar o exemplo aqui, mas vamos aqui, né? Haaretz, antes de entrar nesse exercício nosso. Haaretz. Haaretz, então já tem o artigo está ali. Porque Haaretz é Eretz, né? A terra. Haaretz, a terra. Eretz, só a terra. Se eu quiser falar na terra, então eu não vou falar Behaaretz, não. O que acontece? Esse artigo desaparece. E a preposição, então, recebe a vocalização desse artigo. Então fica assim, Baaretz. É o que está escrito aqui. O artigo desaparece e a preposição assume a vogal do artigo. É isso que é conhecido como contração. É uma regra gramatical. Isso aí acontecia sempre na conversação. As pessoas falando que iam para a terra, né? E quando chegava lá, ele não falava Behaaretz, Baaretz. Então, nas conversações, no colóquio, aparecem essas coisas aí. Agora, na forma escrita, então, os maçoretas então, criaram essa representação para que, através dessa regra, se representasse, porque quando você está falando Baaretz, no caso, você está falando em a terra, Baaretz, na terra, porque o artigo está ali junto. Se não tivesse o artigo, Be'eretz, em terra, em a terra, Baaretz, Baaretz Israel, ou seja, na terra de Israel. Vamos ver então aqui dois exemplos de contração aqui. E aqui nós temos um outro problema, esse mais pegadinho aí. Kibbutz, né? Sabe todo mundo o que é uma kibbutz? Uma kibbutz é uma colônia, um grupo também. Agora olha aqui o que aconteceu aqui. Bekibbutz com Shivá em uma coluna.
em uma colônia. Bekibutz. Eu falei Beretz, em uma terra, né? Agora aqui, Bakibutz. Bakibutz na colônia. Mas por que é Ba aqui? Por causa disso aqui, ó. Vamos falar como conhece. Então, pega B de em, né? Como nós falamos lá, em, no, tal. Não. E aqui, ó, já tem um artigo, a terra, o grupo, né? A colônia. Então eu quero falar em a colônia, naquela colônia. Né? Então tá aqui, ó. Eu vou colocar a preposição, esse artigo aqui vai sair fora, mas essa vogal, ou patar, que está vocalizando ele, vai passar para a preposição e vai formar essa frase aqui. Então essa é a contração. Isso aqui é a contração. Entendeu? Isso aqui é a contração, né? Que gerou então essa palavra aqui, Bakibutz. Veja que vem aqui com B, com esse beit aqui, no sentido de que seria em, né? De fato. Só que quando faz a contração, desaparece o artigo e incorpora a patar, né? No caso, o artigo está com patar, então ele vai assumir esse formato. Vamos ver outro exemplo aqui. Ma'im, águas, né? Hamaim, tá vendo? Aqui também, as águas. Quando fala Hamaim, fala o quê? As águas. Ma'im é só isso aqui, né? Que nem Bekibutz, uma colônia, Bekibutz em uma colônia. Ma'im, águas, né? Aí vem aqui. Só que aqui ele está com o quê? As águas, né? Então, a vogal patar vai passar para a preposição e vai ficar lamaim, para as águas. Certo? Então a preposição é a mesma, o uso é a mesma, só que aqui, então essa regra que indica, está nos avisando que quando os judeus, os israelitas que falavam hebraico, os judeus todos, eles falam lamaim porque existe essa regra. E aí os maçoretas ajudaram as pessoas colocando Nikudot para que a pessoa pudesse entender o que acontece, né, já na frase. Agora uma representação gráfica do que era um coloquial. Agora tem outra coisa aqui, né? No caso de águas, devemos observar que a diferença entre para águas e para as águas está na vogal, sendo que a regra citada vale para a vogal patar, enquanto a outra é kamatz. Certo? De aqui para águas, houve essa alteração. Tudo bem. Então, tudo isso aconteceu porque houve a contração, né? Isso aqui mais para frente vai ficar cada vez mais esclarecido, mas a pessoa pode voltar aqui, estudar e pegar essas informações, né? Mas isso vai ficar esclarecido na prática mesmo, nos exercícios de conversação que nós vamos fazer, né? Então aqui nós terminamos mais um vídeo. Esse foi um vídeo trabalhoso, né? Com muitos exemplos e muitas informações. E não todas, né? Mas uma pequena introdução ao que seguinte. Então até o próximo vídeo.